Bom, pessoal, ó, o Pastor Raul com mais um Little Drops aqui, com mais um bate-papo especial, mais uma pequena gota da palavra de Deus. Como eu disse para vocês, todos os dias agora, depois da minha oração, eu vou pegar ou o salmo ou a palavra que eu estudei e vou jogar aqui no Little Drops. Os ensinos mais complexos vão ficar para o Nascido ESC, para ver se a gente finalmente consegue fazer esse Little Drops little, ou seja, pequeno, né? Porque Little Drop de 15 minutos ninguém merece. Embora seja a palavra de Deus e pela teoria daria tudo certo. Mas vamos lá, vamos parar de confabular sobre o Little Drops ou Big Drops, sei lá, e vamos para o que interessa. Agora de manhã, o salmo que eu li hoje durante a minha oração foi o Salmo 46. Vamos ler comigo, ó. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos dar uma analisada nesse salmo desde o início. Esse salmo foi um salmo feito para o mestre de música dos coraitas para vozes agudas. Por que para vozes agudas? Para entrar na cabeça do peão. Para o peão entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando a gente trata de fortaleza, quando a gente trata da questão daquilo que é forte, você percebe que ele usa refúgio, ele usa fortaleza. O que é o refúgio? Quando a gente era criança, acontecia, o cachorro latia, a gente corria para onde? A gente se refugiava atrás do pai ou da mãe. Quando você vê um pato com os patinhos, com os filhotinhos, e você bate o pé, onde os patinhos vão? Vão atrás do pato, o pato os cobre com as suas asas. Então, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade, ou seja, na tempestade. Olha só, então nós temos um Deus que está ao nosso lado, nós temos um Deus que está cuidando de nós. E é essa passagem, isso que esse salmo traz, para nós nos tranquilizarmos. É uma palavra de tranquilidade, porque a palavra diz: buscai o Senhor de todo o coração, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Então vamos nos preocupar com o quê? Com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o fazer de Deus, e não com os nossos problemas. Outro salmo diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, eu estou esperando de lá de cima o socorro. O socorro vem do Senhor. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pessoal, olha o que está dizendo aqui. Por que ele está dizendo? Nós não vamos temer, ainda que a terra trema, os montes afundem. Olha só, está falando que ainda que o barulho, que a situação pareça que vai nos soterrar. Tudo bem, a natureza tem seu poder, o nosso inimigo talvez tenha um poder aquisitivo, tenha poder secular e está contra nós. Eu fui processado por um ministro aí de um ex-governo aí de esquerda. Ele pediu para tirarem o nascido de novo do ar. A minha única oração, lógico, eu fui procurar um advogado para defender, tudo bonitinho. Mas a minha única oração a Deus foi: preserve o nascido, porque é a obra de Deus, que seja feita a sua vontade também.
Se o Senhor quiser que acabe essa obra, amém, vai acabar. E sabe o que aconteceu? Deu tudo certo. Por quê, pessoal? Porque o poder do nosso Deus não tem comparação com poder nenhum nessa terra. Isso que nós temos que enfiar na nossa cabeça. Por mais absurda que seja, por mais absurdo que seja o levante, por mais pesada que seja a luta, nosso Deus é sempre superior a tudo isso. E é isso que eu quero trazer hoje. Olha o poder do nosso Deus. Olha o Sol, o que é o Sol, que está ali no centro do sistema solar. A estrela do nosso sistema solar é desse tamanho. Tem estrelas que dá, 1000 vezes o tamanho e a potência do nosso Sol. Deus criou a reação química e física que acontece lá dentro, onde ocorre a fusão nuclear e aí surge o Sol, e esse Sol ele envia calor para aquela pequena bolinha que gira em torno dele, e ali Deus fez com que essa bolinha ficasse no local exato para que a vida acontecesse, recebendo o calor do sol. Tudo isso é obra de Deus. Eu sempre dou exemplo para vocês do Moonfire, do livro que fala sobre a missão Apollo. Como eu amo as coisas de astronáutica. Vocês já viram eu e a Vanessa aqui com um par de vaso com agasalho da NASA. Por quê? Porque é Deus que deu capacidade para o homem fazer tudo isso. Então olha o tamanho do poder do nosso Deus. Olha o tamanho da força do nosso Deus. Os planos dele vão prevalecer. Então nós temos os problemas dessa terra, não são nada perto do nosso Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam. Isso não é pregação de prosperidade, coaching, nem nada. Isso é palavra de Deus. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Olha só, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Olha, existe o lugar onde o Senhor habita. O Senhor não habita aqui. O Senhor não está aqui, porque aqui é a terra, é a matéria. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O que isso está dizendo para a gente? Que Deus está sentado no seu trono, mas desde a hora que nós abrimos os olhos até em todo momento, o Senhor vem ao nosso socorro quando precisamos. Olha que coisa extraordinária. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Olha os termos usados aqui. Nações se agitam. Enquanto você tem um Macron lá na França, que ele quer transformar Notre Dame em algo secular, onde quando um ministro dele falam para ele, olha, estão perseguindo os cristãos aqui na França, o governo não vai garantir a liberdade de culto, a liberdade religiosa? Ele respondeu, não, a república não tem nada a ver com liberdade religiosa. Pelo contrário, eles querem fomentar tudo contra o cristianismo. Mas quem são esses homens que vão viver no máximo aí 100, 110 anos? O que vai acontecer com esses homens? Olha o poder do nosso Deus. O nosso Deus manda. O nosso Deus é soberano. O Senhor, olha, as nações se agitam, ou seja, eles se agitam, eles querem ser ateus, eles querem ser ímpios, mas o poder do nosso Deus existe ali, e essas nações derretem, como nós estamos vendo elas derreterem. Você vê terrorismo, você vê fome, eles aproveitaram uma pandemia para salvar esse governante retardado que está lá. Ah, pastor, imagina, eles são um país desenvolvido. Não graças ao Macron. Não graças a esse presidente. Basta pegar os indicadores franceses da economia. Ou seja, eles podem espernear, eles podem tentar colocar a visão ateísta deles, onde não precisam de Deus, mas nosso Deus faz as nações que se agitam derreterem. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Outra palavra de ânimo. As nações se agitam, os reinos se abalam, vamos perseguir os cristãos, a esquerda atacando a gente com todas as forças, o ateísmo atacando a gente, o secularismo, professor ensinando coisa que não deve, ensinando ateísmo para as crianças na escola, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É nele que nós nos refugiamos, como diz no começo dos Salmos. Ele é a nossa fortaleza. E aí vem o aviso no final. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra.
Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. É o que eu falei. Olhe as obras desse Deus. Olha a grandeza desse Deus, pessoal. O poder desse Deus. Como eu disse, criar o sol, colocar o planeta Terra na distância certa para haver vida, a capacidade que ele dá do homem de criar todas as coisas, todas as tecnologias que nós conhecemos, isso vem de Deus. Vocês acham o quê? Que foi o quê? Combustão espontânea? E as guerras que acontecem na Terra, tudo está debaixo da vontade do Senhor. E ele destrói, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo dos inimigos dele. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Olha lá, como eu falei do processo que o comunista lançou sobre mim. Sobre mim não, sobre o nascido de novo, que ele lançou. O que eu fiz? Eu fui lá e procurei um advogado de acordo com o que a lei brasileira disse. Se eu não fizesse isso, iria à revelia e o nascido sairia do ar e eu seria condenado, não é? Então é essa a nossa conduta. Nós devemos ir fazer aquilo que a gente deve fazer, mas não ficar ali. Será que vai dar certo? Será que vai? Tudo está dentro dos planos de Deus. Como eu disse, se fosse da vontade do Senhor tirar o nascido do ar, iria tirar. Simples assim. Então, quando diz parem de lutar, é para a gente confiar em Deus. Se levantam contra nós, nós vamos tomar a nossa posição, que é a posição de cristão, nos mantermos em oração, colocar essa situação perante o Senhor e que seja feita a vontade dele com a sua misericórdia. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Não fui eu que procurei o advogado ou o advogado que fez uma defesa brilhante da minha causa, mas foi o Senhor que interviu por mim e pelo seu ministério nascido de novo que estava ali. Então, glória seja dada ao Senhor pelo livramento. Então, toda glória deve ser dada a quem? Deve ser dada ao Senhor, não a mim, não ao advogado. O Senhor deu a capacidade e colocou aquela tese na cabeça do advogado para ele fazer minha defesa. Não foi ele pela carne, porque pela carne nós queremos ver o outro, né? A gente está vendo a pessoa andar de bicicleta, ele dá uma empinadinha, a gente... Ai, como eu queria que ele caísse. Fala que não. Tô mentindo? E aí, finalizando, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Repetindo, encerra repetindo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, a nossa fortaleza. É lá que nós devemos nos refugiar. Amém? Então esse foi o salmo de hoje. Eu pensei que ia ser pequeno, olha lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco. Vamos agir como tal, amém? Vamos confiar no nosso Deus, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, aqui na descrição tem um link para você entrar no nosso canal do Telegram, onde você vai ser notificado de todas as novidades do Nascido. Também nesse link tem para você baixar os nossos e-books gratuitos. Tem o link para todas as nossas redes sociais. Se eles não te notificam, se você estiver no canal do YouTube, você vai ser notificado, amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um. Até o próximo Little Drops. Vamos ver se eu consigo fazer um Little Drops de 6 minutos. Little, né, pessoal? Pequeno. Deus abençoe.